Os golpes que nos batiam pareciam não ter misericórdia. A última coisa que pensávamos era que tudo aquilo seguiria um desígnio. Pelo contrário, parecia o triunfo do caos. Deus permitiu que pudéssemos ser heróicos na esperança. Não se tratava de uma mera questão intelectual. Havia muito que os argumentos vinham cada vez mais acompanhados de tristes elementos morais. Quanto sofrimento provocaram os semeadores da mentira! Deleitavam-se os iníquos em nos fazer sofrer, em jogar sobre nós toda a sua ira. Não eram apenas razões, eram risos exagerados, eram chacotas o escárnio de milhões de espíritos rebeldes. Insultavam-nos, passávamos por inocentes crédulos que deveriam ser acordados. Queriam nos acordar a golpes. Não eram golpes físicos, não teriam conseguido, mas sim com golpes no espírito. Quanto dano e feridas provocaram? Fizeram-nos acreditar que éramos crianças, eles eram os adultos. Eles tinham experimentado o licor da liberdade, que sempre tínhamos tido como proibido. Possuíam um duplo conhecimento do bem e do mal. Nós guardávamos a repulsa às mudanças com todas as nossas forças. Agarrávamos esse tesouro a fim de que ninguém o roubasse. Muitas vezes a dúvida nos invadia, pensando se não estaríamos em condições inferiores. Nós conhecíamos unicamente a vida que tinha se feito vida em nós. Será que nós, os conhecedores do bem, poderíamos resistir diante da força indomada da qual pareciam estar dotados os conhecedores do bem e do mal? O duplo conhecimento parecia ter um sabor delicioso, apesar de que ao olhar para eles parecia que esse sabor lhes tornava como loucos. O pecado atraía o pecado. Formava-se um abismo de iniquidade, embora dentre eles nem todos fossem exaltados. O que fazia mais acreditável o movimento de independência era a quantidade de indivíduos razoáveis que lhes apoiavam. Esta guerra foi longa, como foi longa a história que houve antes da guerra. Vocês conhecem muito pouco através do apocalipse de nossas histórias. Aquilo que conhecem desta proto-história antes da história de vocês é como se resumíssemos o tempo que vai desde Abraão a Jesus Cristo apenas num par de parágrafos. Mas o nosso destino não foi decidido num momento. Foi uma verdadeira guerra com uma história longa. Longa segundo os nossos parâmetros. Não dá para se formar uma ideia de quanto tempo transcorreu numa era na qual não existia o tempo. Internamente, cada espírito tinha o seu próprio tempo. Nenhum relógio poderia ter marcado nenhum minuto só. Às vezes, um tempo se fazia extremamente longo e interminável. Outras vezes, o tempo era muito breve. Quanto tempo demorou esta guerra? Sem dúvida, para alguns espíritos foi mais longa do que para outros. Cada um a vivenciou com a própria duração interna e subjetiva.